reveles os meus pecados. Amor para quem teme, entregue à destruição. Olá, seja bem-vinda ao estudo das Escrituras. Eu sou a Solange Lima. Estes são os textos que vamos estudar hoje, começando pelo livro de Jó. A conversa de Jó e seus amigos chegou num ponto em que já estão se agredindo mutuamente. Jó está farto e cansado de ouvir acusações, então ele começa o texto de hoje dizendo: calai-vos e me deixe falar. Eu vou falar e venha sobre mim o que vier. E o argumento dele é: ele poderá matar-me, contudo me defenderei diante dele. A escolha que ele tem é se apresentar a Deus. Ele diz: isso será a minha salvação. Em comparação com o ímpio, que não tem este acesso a Deus pelo entendimento de Jó. E nesta conversa com Deus, diante dos amigos, Jó questiona: quantas iniquidades e pecados eu tenho? Mostra-me a minha transgressão e os meus pecados. Por que escondes o rosto diante de mim e me consideras como teu inimigo? Jó está lamentando, derramando sua alma perante o Senhor, porque nada daquilo faz sentido para ele. Apesar de seus amigos o acusarem de estar em pecado, Jó procura, olha para dentro dele e não encontra razão para aquilo. E nós que lemos os bastidores do que está acontecendo no reino espiritual da história de Jó, sabemos que de fato ele não pecou. Mas Jó está procurando dentro dele uma razão para aquilo, então ele se questiona com Deus: por que escreves coisas amargas contra mim e me fazes herdar os erros da minha juventude? E então Jó fala da brevidade da vida mais uma vez. E diz que o homem nascido de mulher tem vida breve, curta. Como a sombra, é fugaz, não permanece. Jó é um livro poético. E nesta reflexão, Jó pergunta para Deus: é para este homem que voltas o teu olhar e fazes entrar em juízo contigo? É Jó reconhecendo: eu não tenho a menor chance. Minha vida é breve, é fugaz, é como uma flor que murcha. O Senhor é Deus. Como que o Senhor volta os olhos contra mim? Que chances eu tenho? Quem tirará a pureza do que é impuro? E ele mesmo responde: ninguém. E chega um momento em que ele faz uma comparação de um texto muito citado, muito conhecido, comparando a vida do homem com a vida de uma árvore cortada, dizendo que há mais esperança para uma árvore do que para um homem. No entendimento de Jó, há esperança para uma árvore cortada, porque mesmo quando cortada, ela volta a brotar. E os seus brotos não deixam de existir. Ainda que a sua raiz apodreça na terra e o seu tronco morra no pó, ao cheiro das águas, ela brotará e lançará uma nova planta. O homem, porém, morre e se desfaz por completo. E aí ele pergunta: o homem entrega o seu espírito, e então onde se encontra? Nesta comparação que Jó está fazendo entre a árvore, que tem uma esperança, mas o homem não tem, perece para sempre, é preciso entender que Jó não tinha ainda o conhecimento da vida eterna. Ao longo das Escrituras, Deus foi se revelando ao homem progressivamente, até que chegasse a plenitude dos tempos, Jesus viesse e revelasse o Pai, o plano perfeito de Deus. Então, no contexto de Jó, nem ele nem seus amigos conheciam a vida eterna. Eles não tinham ideia do que os esperava após a morte. Por isso, essa aflição, esse questionamento de Jó: do que será feito de mim? A árvore tem mais esperança do que eu, porque a árvore, estando junto aos ribeiros de água, ela renasce, seus brotos renascem. Há uma nova planta para nascer dali. Mas o meu espírito, quando se for, o que vai ser feito dele? Jó não conhecia até então a fonte de água viva que flui do nosso interior, que veio através de Jesus. Então, para eu e você, há esperança, a vida eterna em Jesus. E após o grande desabafo de Jó, eis que volta à cena o amigo Elifaz. O primeiro que falou quando Jó quebrou o silêncio após 7 dias que eles ficaram juntos com Jó em total silêncio. Elifaz volta a falar e, dessa vez, indignado. Elifaz não fala mais como um amigo, mas como um verdadeiro acusador.
acusa Jó de presunção e muitas outras coisas. Elifaz fala para Jó que, na verdade, Jó está destruindo a reverência e assim impedindo a meditação em Deus, a meditação diante de Deus. E diz que a própria boca de Jó o condena e faz meio que um deboche. Por um acaso tu fostes o primeiro homem a nascer? Habita em você toda a sabedoria, você é mais sábio do que nós? Ou ouvistes o conselho secreto de Deus e reservas para você toda a sabedoria? Por que te deixas levar pelo teu coração? Que é o homem para ser puro? Pergunta Elifaz para Jó. E o que nasce de mulher para ser justificado? Mais uma vez, percebemos a falta de conhecimento da plenitude de Deus. Porque neste contexto Elifaz não está errado, o homem não tem como se justificar diante de Deus, mas nós fomos justificados por Cristo Jesus. A partir da morte e ressurreição de Cristo, o homem é justificado diante de Deus através de Jesus. Então, lendo a história de Jó, além de aprendermos muito, nossa fé é ainda mais fortalecida e aprendemos a amar ainda mais e sermos ainda mais gratos pela morte, o sacrifício e a ressurreição de Cristo. Veja que diante da angústia, da dor e da aflição de Jó, ele desconhecia esta esperança que eu e você conhecemos. Jó se agarrava na sabedoria que ele tinha naturalmente vinda de Deus e do que ele ouvia acerca do Senhor. No final do livro de Jó, ele próprio vai concluir que conhecia Deus apenas de ouvir falar. Mas eu e você conhecemos a Deus porque ele foi revelado por intermédio de Cristo. Aleluia! Salmos. Amor para os que temem. Mas só para os que temem? Vamos entender. O salmista fala sobre a justiça de Deus, que ele executa a justiça e defende os oprimidos. Fala que Deus manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O salmista está falando das maravilhas de Deus. Então ele fala da compaixão e da misericórdia do Senhor, do quanto esse Deus era compassivo, misericordioso, tendo em vista toda a história narrada, ouvida por todas as gerações, de todos os feitos do Senhor e de quantas vezes ele perdoou o povo de Israel. Ele diz que Deus não conserva a ira dele para sempre e traz uma fala muito confortante. Deus não nos trata de acordo com os nossos pecados, nem nos retribui segundo as nossas transgressões. E isto é um fato. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos e elas se renovam a cada manhã. Se nós fôssemos retribuídos pelos nossos pecados, todos teríamos perecido. Mas eis a observação do salmista. Deus não nos trata segundo os nossos pecados, pois o seu amor para com os que o temem é grande, tanto quanto o céu se eleva acima da terra. E como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, para aqueles que guardam a sua aliança e lembram de cumprir os seus mandamentos. Claro que Salmos está dentro do contexto do povo de Israel, que viviam debaixo da lei e não da graça. Hoje temos a graça, temos Jesus, que nos justifica. Confessamos os nossos pecados, pedimos perdão ao Senhor, Ele nos justifica e nós seguimos o nosso caminho diante de Deus. Porém, isso não nos dá carta aberta para vivermos no pecado. Nós continuamos precisando viver a verdade de Deus e obedecendo os mandamentos do Senhor. Quem está em Cristo Jesus precisa viver a verdade de Deus. Primeira carta aos Coríntios. Paulo vai tratar da impureza dentro da igreja. E ele começa com um assunto gravíssimo. Ele começa, inclusive, mostrando a sua indignação, falando que o pecado que o povo de Deus, que a igreja do Senhor está cometendo, é pior do que o pecado que os gentios cometem, ao ponto de um filho ter relações sexuais com a mulher de seu pai. E Paulo fala, em um contexto geral, sobre a igreja permanecer inerte àquilo, não reagir, não fazer nada a respeito.
E ele diz que é para eles se reunirem e tratar o pecado. Ele está dando as orientações e diz que esta pessoa que cometeu este pecado, deve ser entregue a Satanás. E o que isso significa? Paulo deixa claro que esta entrega a Satanás é para a destruição da carne. Paulo não está dizendo que é para entregar este irmão para ser morto por Satanás. Paulo está dizendo que esta pessoa deve ser entregue à sua própria sorte. Isso já foi dito em Romanos, que Deus entrega o homem à própria sorte. Uma vez que ele escolhe viver no pecado, ele é entregue à própria sorte. Há aqui uma distinção entre tratar o irmão, tratar o erro, cuidar deste irmão, e há também que se olhar para aquele que escolhe viver deliberadamente o pecado, sobretudo um pecado imoral, como este que Paulo está relatando. Este irmão deve ser entregue à sua própria carne, a menos que ele queira de fato ser tratado, se arrepender, confessar o seu pecado e andar em retidão diante do Senhor. Paulo fala do orgulho da igreja. Ele diz: o vosso orgulho não é bom. Vocês estão tratando isso de qualquer forma, como se fosse natural, estão se acomodando no pecado. E ele vai além, fala que não é para andar, conviver com este tipo de pessoa, com as pessoas que praticam estes pecados. E ele deixa muito claro: não estou dizendo para vocês não conviverem com pessoas do mundo, trazendo para o nosso contexto. Ele deixa inclusive claro: senão vocês teriam que sair do mundo. Jesus, quando orou ao Pai, ele disse: não peço que vos tire do mundo, mas para que os proteja no mundo. Paulo está reforçando isso. Se for para não viver com as pessoas que erram, vocês vão sair do mundo. O que eu estou dizendo é que dentro da igreja, entre os próprios irmãos, vocês devem evitar ser condizente, conviver com pessoas que deliberadamente escolhem viver em pecado. E depois Paulo mostra a indignação dele de como os irmãos entre eles estavam levando questões, brigas para serem resolvidas nos tribunais, ao invés de resolver entre eles. E Paulo traz um olhar importante, que o povo de Deus, no grande dia, será juiz, julgará os anjos. E como assim eles não conseguem julgar entre eles, resolver entre eles, causas deles, vão levar para os homens que não têm conhecimento de Deus julgar a causa deles? Trazendo para nós, podemos aplicar da seguinte forma: como que você pretende viver a vida eterna diante de Deus se hoje, aqui, você não se relaciona com Deus? Você não ora, você não estuda as Escrituras, você não tem intimidade com Deus? Como que você vai viver toda a sua vida, a vida eterna, diante desse Deus com quem você não se relaciona? É algo para ser refletido. Até amanhã, se Deus disser que sim.